Shalom, glórias a Deus, estamos aqui porque o Senhor, na sua infinita misericórdia, nos deu o direito de estarmos aqui mais uma vez para estudarmos a sua palavra. A palavra de Deus é viva e eficaz, portanto, não podemos de maneira nenhuma menosprezar o que ele diz, que é para nós meditarmos de dia e de noite, que nós seremos como árvore plantada junto a ribeiros de águas, que dá seu fruto na estação própria, cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Então, nós estamos aqui sendo abençoadíssimos, porque nós temos um momento, 5 horas da manhã no Instagram, meditando a palavra. Temos os vídeos no YouTube, com a mesma palavra da live do Instagram de manhã, também tem um vídeo no YouTube com o mesmo assunto. Nesse horário aqui no Face, também temos um vídeo no YouTube com esse mesmo assunto. E no horário das 18 horas no Instagram, novamente, tem a live e tem também outro vídeo com o mesmo assunto da live. Então, estamos fartos, mas queremos mais. Espero que você não se contente só com esses 3 horários comigo, mas que esteja tirando seu tempo, aproveitando essa quarentena e sentando, depois do almoço, lendo o capítulo todo que você já ouviu, que na verdade nós não completamos, o capítulo sai sempre pela metade, você repassa. Hoje nós vamos estar com o capítulo 48, mas tenho a certeza que não vai dar tempo para falar tudo. Aí você depois quer almoçar, você vai descansar um pouquinho e fazer a revisão desse assunto do capítulo 48. E se surgiu alguma dúvida, você vai no YouTube e vê os vídeos. Se depois de ouvir os vídeos falando desse assunto, também não der para ainda entender tudo, você procura os seus líderes. Se eu sou sua líder, então você me procura. Se eu não sou sua líder, você procura o seu líder e procura entender o que Deus está falando nesse capítulo 48, se não for suficiente o que Deus vai falar nesta hora. Se você não conseguir tudo que Deus tem para nós agora, tem várias chances. No YouTube, os meus vídeos e também pelo telefone 34216143, você marca o horário e nós conversamos sobre este capítulo 48 de Gênesis. Aqui realmente foi um precioso e abençoado testemunho de um idoso santo. Um idoso santo. Veja o que significa uma pessoa idosa santa. Com suas experiências com Deus. Que teve uma trajetória desde a sua juventude com Deus. É tremendas experiências de um idoso santo. Então, eu louvo ao Senhor pelos meus 72 anos, de conhecer a palavra desde os 7 anos de idade. E eu sei que eu não estou no nível aqui de Jacó, mas graças a Deus já tenho procurado me aproximar de Deus pela palavra, que é o caminho certo. Porque é assim que fala o profeta Oséias, no capítulo 3, versículo 6. Chegai-vos a Deus e ele se chegará a vós. E eu já sei que a maneira de me chegar a Deus é pela oração e pela meditação da sua palavra. Então, graças a Deus, pelos meus 72 anos, onde Deus está mostrando que eu devo procurar ver como foi que Jacó se comportou, se humilhou diante de Deus, eu tenho que me humilhar diante de Deus, porque Jacó não foi perfeito, eu também não sou. Nós precisamos de nos humilhar, simplesmente fazer o que está escrito em 2 Crônicas 7,14. Se humilhar, orar, buscar a face de Deus, se arrepender dos maus caminhos. Então é isso que eu e você, que todos nós devemos fazer. Porque você que não é idoso ainda, não está no meu nível, mas um dia vai ficar idosa, um dia vai ficar idoso. E precisa estar na mesma dimensão de Jacó. Veja que velho santo, idoso santo. Isso é tremendo. Chegar na velhice, em santidade, para levar as pessoas à presença de Deus, é algo mais tremendo que pode um ser humano querer. Porque errar na juventude, todo mundo olha e acha comum. Errar na idade de adulto, ainda vai se levando. Mas depois de velho, a gente precisa realmente estar diariamente
pedindo ao Senhor para limpar o nosso coração, para que nós possamos deixar a nossa descendência abençoada, assim como Jacó fez. Então nós estamos aqui nesse capítulo 48 de Gênesis, vendo a situação do Jacó na santidade, com experiências maravilhosas e passando o seu testemunho, sabendo que está próximo da morte, mas ele está mostrando a fé. Está parecido com o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo diz no seu final, na sua velhice: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Assim está o Jacó. E eu creio que todo filho de Deus, que envelhece andando na presença dele, também tem esse mesmo prazer de dizer: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. E as pessoas que estiveram ao redor de nós, que estiveram numa idade de idoso, mas que tem uma convivência, uma experiência com o Senhor, vai ser desse mesmo jeito de Jacó, mostrando gratidão, mesmo diante de uma vida cheia de perigos, de perplexidade, mesmo assim, mostrando gratidão. Que o foco aqui de Jacó está mostrando realmente a fé dele, é que ele olha para trás, vê os sofrimentos que passou e reconhece que Deus não teve culpa de nada. Eu tenho que olhar para trás e ver tudo que eu já passei, tudo que estou passando e saber que são consequências dos meus pecados. Que Deus, na sua infinita misericórdia, está me dando chance para continuar vivendo e glorificando o nome dele através de uma vida de humildade. Reconhecer, isso é humildade, você olhar para trás e não estar se queixando da vida. Dizendo: você não sabe o que eu já passei nessa vida, eu já passei isso, eu já passei aquilo, com arrogância, com prepotência, como se Deus fosse culpado das coisas que você passou. Tudo que nós passamos são coisas que nós plantamos. Pode casos de sofrimento que seja por Deus provando, mas quando é prova, não se esqueça que depois de provado, recebe a coroa da vida. O nosso Deus é bom. E quando é consequência do pecado, como aconteceu com Jacó, ele finalizou com o Senhor fiel a ele, com seu amor incondicional, cumprindo as promessas que ele tinha feito. Então, se você observar aqui, você nunca vai estar desanimado com os sofrimentos da sua vida, você vai reconhecer, como Jacó está reconhecendo, que foi tudo por conta de você mesma. E se por acaso houve alguma prova, algum sofrimento que você não merecia, não se esqueça que depois de provado você recebe a coroa da vida, porque Deus é justo. E Ele não dá nenhuma prova que você não possa, além daquilo que você possa suportar. Qualquer prova que o Senhor der: poxa, não foi pecado não, foi Deus me provando. Então, ótimo. Quando Ele está provando, tenha certeza que Ele não vai passar do limite. A prova só vai até onde você pode suportar. E ainda tem a bênção, o galardão, ainda tem o prêmio. Recebe a coroa da vida, você sendo aprovado na prova. Então fique quieto, se submeta. Se é prova, fique somente tranquilo, faça como Jó. E Jó estava passando por uma prova. Vou abrir um parênteses aqui para falar de Jó. Jó estava passando por uma prova e o que foi que aconteceu? Ele chegou a um nível nessa prova de dizer: ainda que o Senhor me mate, eu continuarei confiando no Senhor. Jó 13:15. Então é isso que Deus quer, que você seja aprovado no meio da sua prova. Mas o caso de Jacó não foi prova, foi resultado de pecados. Você sabe a aprontação de Jacó no seu início, quando estava ainda jovem, quanta coisa ele aprontou. Então, tudo que ele sofreu foi consequência dos pecados, mas ele foi humilde para reconhecer a graça de Deus e saber que chegou a essa velhice, já próximo da sua morte, tendo gratidão ao Senhor por tudo que o Senhor fez na vida dele. Esse capítulo 48 de Gênesis, também aqui nos versículos 1 e 2, nos mostra o discurso profundo de gratidão de Jacó. É um discurso de muita gratidão, de muita profundidade na gratidão. Nós precisamos ser gratos a Deus. Precisamos ver que as coisas que passamos são aquilo que nós precisamos para que o nome dele seja exaltado. Porque todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Então o Senhor nos permite, nos corrige, nós sofremos por causa dos nossos pecados, as consequências dos pecados, que é para o nosso próprio bem. Se Deus deixasse a gente não ter nenhuma consequência, a gente nunca ia achar que tinha feito alguma coisa de errado.
Então a gente precisa saber que Deus é santo, santo. Então quando a gente já está passando por aquelas consequências, a gente vai lembrar da santidade de Deus. E lembrar que tudo que estamos sofrendo é porque não obedecemos o conselho dele. Ele diz para sermos santos assim como ele é santo. Se a gente andar na santidade, nós seremos provados. Não vou dizer que não vai ter aflição porque é santo, porque está na santidade, vai ter sim. Mesmo sendo santo, mesmo sendo na santidade, vai ter provas, vai ter aflições, mas não se esqueça que o Senhor diz que nos livra de todas elas. E vamos passar com a consciência tranquila, sabendo que aquele sofrimento foi para a glória de Deus, pelo fato de ser algo que você não tinha culpa. Esse é o sofrimento que glorifica a Deus. Quando você está sofrendo, sendo injuriado, perseguido, sem merecer. Aí você pode ficar tranquila. Mas se foi por causa dos pecados, seja humilde, reconheça como Jacó reconheceu. Ele fez um lindo discurso de gratidão a Deus na sua velhice, já próximo à sua morte. Vamos ver aqui nos versículos de 3 a 4 do capítulo 48 de Gênesis. As memórias que são importantes. As memórias que são importantes. Aqui Jacó testemunha para José a respeito da graça de Deus, destacando as visitações de Deus, como está em Gênesis 28, de 10 a 22, a demonstração da graça de Deus, as visitações de Deus para Jacó. É bom que a gente não esqueça disso. Quando nós chegarmos na velhice, eu já cheguei, já posso olhar para trás e lembrar das visitações do meu Deus na minha vida. Momentos tremendos que Deus se apresentou a mim de uma maneira maravilhosa. Para que eu estivesse chegando até aqui, foi preciso que tivesse os momentos especiais com Deus, aqueles momentos que Ele se apresenta e nos fortalece e nos dá esperança, nos mostra as suas promessas. Então Jacó tinha teve essas memórias importantes, passando isso para José, mostrando tudo isso que ele passou. Gênesis 28, de 10 a 22 mostra isso. Então, de tudo aquilo que ele passou, as visitações, aquele momento, você que vem me acompanhando, aquele momento onde Jacó estava indo para a terra da sua parentela, para Padã Arã, e que ele se encontrou ali com o Senhor, quando ele encostou a cabeça na pedra, que começou a dormir, teve aquela visão tremenda da escada, os anjos subindo, chegando até os céus. Ali era uma visitação do Senhor. Tudo isso estava na memória de Jacó. Todos os momentos em que Deus se apresentou a ele, relembrando a promessa que fez para o seu pai Abraão, para o seu pai Isaac, para seu avô Abraão, tudo isso ficou na memória de Jacó. E ele não podia deixar de ser grato a Deus por tudo isso. E por isso que a gente diz, mas os velhos são conversadores. É bom que nós andemos com Deus durante a nossa juventude, como diz o autor do livro Eclesiastes, que é para lembrar da nossa mocidade, do nosso Deus, nos dias da nossa mocidade, para que quando chegar os dias maus, que são os dias da velhice, a gente não tenha que dizer que não tem contentamento dele. Jacó teve contentamento nos dias da sua velhice. Olhou para trás e lembrou de tudo, as visitações de Deus na vida dele. Que seja eu essa idosa, santa, abençoada como Jacó. Que a oração de vocês seja essa. Que meus 72 anos e os demais anos que Deus vai me dar, pela sua misericórdia, que seja assim, cheio de memórias, de lembrança das visitações de Deus, para que os jovens, os adultos, as pessoas que estão ao meu redor, possam ver quanto Deus é bom. Não podemos de maneira nenhuma deixar de ser gratos quando chegamos numa idade a melhor idade que nós chamamos de velhice, porque através disso aí nós vamos dar esperança para os demais que estão ao nosso redor. Deus é bom. Nós chegamos à idade dessa, de 70, 80, 90 anos, para mostrar a bondade de Deus, estarmos firmes com memórias maravilhosas. Se a gente anda assim desde a nossa mocidade, o que acontece? Não vai ser um velho caduca, não vai ficar sempre falando coisa com coisa, dando trabalho para as pessoas, falando bobagem, envergonhando os seus familiares. Quantos idosos que não andaram com Deus, que tiveram uma vida promíscua, tiveram uma vida imunda,
e quando chega na velhice, chega aos seus 90 anos, ninguém pode entrar no quarto desse idoso ou dessa idosa, porque só sai da boca as coisas ruins que eles viveram lá pelo passado. Porque a tendência do idoso é esquecer o presente e lembrar do passado. E ficar falando as imundícias que fez durante a juventude, que fez durante a vida de adulto. Então, que nós sejamos gratos a Deus pelo tempo que Ele nos alcançou. Quem teve a felicidade de ser alcançado como eu na idade de infantil, ainda criança, como é bom a gente ter coisas boas para falar, em vez de chegar na velhice, as pessoas chegarem e aí começar aquele velho, aquela velha falando bobagem. Que tristeza que é. Mas graças a Deus pelo exemplo de Jacó, você que está jovem, você que está na sua fase de 30, 40 anos, não se aparte de Deus. Aproveite, já sabe como é que se aproxima de Deus, que é na palavra. Então, dia e noite meditando na palavra, para a mente estar cheia da palavra, para quando você chegar aos seus 90 anos, as pessoas chegarem perto de você sentindo prazer de ver que só sai as memórias maravilhosas do que Deus fez na vida, das visitações de Deus. Isso é tremendo, isso é maravilhoso. Então é isso que nós estamos vendo aqui no capítulo 48 de Gênesis. Um idoso santo falando de coisas boas, coisas maravilhosas, suas experiências com Deus, a sua gratidão, porque tudo que Deus fez na vida dele, ele sabe, reconhece que foi por amor incondicional, que ele não merecia, mas que Deus fez. É essa a nossa conversa. As pessoas chegarem em nossa casa e ter prazer de ver aquela velhinha ou aquele velhinho dizendo: eu estou aqui porque o meu Deus é bom. Muitas maravilhas ele fez. E começar a lembrar das maravilhas de Deus, das visitações de Deus. Que sejamos assim como Jacó, abençoados em nossa velhice. Nos versículos 5 a 6, ele continua com palavras de fé. De certa maneira, Jacó adotou os filhos de José. Ele tomou posse dos filhos de José. Foi aquele avô radical. Não quis somente ser avô, não. Ele quis ser avô e pai mesmo, de verdade. Ele quis assumir os filhos de José. Isso aí é mais bênção, né? Ele citou para esses seus netos palavra de fé, esteve trazendo palavras que edificaram os seus netos. E no momento de abençoar, vocês veem que houve algo tremendo. José pensava que ele ia abençoar o Manassés, que era o filho mais velho dele. Vocês estão lembrando da história de José, não é? José casou com a filha de um sacerdote do Egito. Certamente essa filha do sacerdote se converteu, que sacerdote do Egito já sabe, era de deuses estranhos. Mas a filha do sacerdote se converteu pela criação, pela bênção que foi os filhos. A gente sabe que ela se rendeu ao Senhor, entende por isso. E esses filhos, Manassés e Efraim, que são os filhos de José, foram abençoados por Jacó. E Jacó pensou que, como de costume, seria o Manassés, o mais velho, que receberia aquela bênção maior, como no caso de Jacó e Esaú. José pensou que seria assim, que o Esaú, no caso, Esaú era que tinha que receber a bênção por seu primogênito. No caso, José também pensou que era Manassés que ia receber a bênção porque era o primogênito. Aí José, se aproveitando, né, já com medo de acontecer o mesmo que aconteceu com o seu pai Jacó, que fez os enganos e terminou ele sendo caçula e recebendo a bênção. O menor recebendo a bênção, sendo maior do que o mais velho. Então ele já estava com certeza escaldado desses casos da família. Ele já foi cauteloso, o pai não estava mais enxergando, Jacó. Aí José se aproxima com os dois filhos, Manassés e Efraim, e vem com o Manassés do lado direito, que é para o pai colocar a mão direita sobre, que era assim de costume a bênção ser com a mão direita, a maior bênção. Então, no caso, Jacó ia ter que colocar a mão sobre a cabeça de Manassés, porque Manassés estava do lado direito. José veio já com esses cuidados, né? Ele já tinha visto o caso dele na família, que o pai dele tinha passado na frente do seu irmão Esaú. A história vai rolando pela família, não é? Então ele já foi cauteloso, colocou Manassés do lado direito, porque pensando assim, ele vai com a mão direita sobre a cabeça de Manassés.
ele não está enxergando direito, que a velhice, quando chega ao máximo, a visão da pessoa vai sendo perdida. Então ele já estava quase cego. Aí ele se aproxima com Manassés do lado direito e com Efraim do lado esquerdo, para a bênção maior ser sobre Manassés. Aí sabe o que o velho faz? O velho cruza os braços, cruza as mãos e vem com a bênção sobre o que estava do lado direito, com a mão direita. Veja como esse Deus é tremendo. Ninguém consegue passar na frente dele. Ele é soberano, ele faz como ele quer. José pensou, não, Manassés vai do lado direito, ele vai colocar a mão do Manassés. Ele não está enxergando, então vai ser Manassés. Mas ele cruza os braços e abençoa, bota a mão direita sobre a cabeça de Efraim e a mão esquerda sobre a cabeça de Manassés. E quem recebeu a bênção para ser o maior, para ser o mais próximo, mais abençoado, foi justamente o Efraim. E aí José, não é, meio tímido com respeito ao seu pai, questiona por que ele tinha colocado a mão direita sobre Efraim, se Efraim é o menor. Ele disse, porque Efraim é o escolhido de Deus para ser o maior. Então, queridos, é assim que Deus faz. Nós temos nossas ideias, achamos as coisas do nosso jeito, queremos do nosso jeito, mas Deus faz do jeito dele. Como que vai fazer uma coisa dessa? O menor ser abençoado com a bênção maior? Pois é, Deus faz como ele quer. Então não se surpreenda quando Deus hoje, em nossos dias, fizer essas coisas. Você pensa aquele que não é nada, Deus vem e faz uma grande obra naquela vida, e aquele que é tudo, não é? Aquele doutor, estudou, passou por tantos cursos, tá? Pós-doutorado, pós não sei o quê. E aí você vê aquele que é apenas um simples, só fez o curso superior, assim, sem mais nada, não teve pós-graduação, pós não sei o quê, pós isso, pós aquilo, não teve nada. Aí Deus vem, põe a mão sobre aquele que só teve um cursozinho, passou pela faculdade pela graça, pela misericórdia, e aí Deus vem, põe a mão sobre ele. E aquele cheio de cursos, tanto preparo, tanta coisa, Deus põe a outra mão. Aí você vai ficar surpreso. Mas o quê? Mas é fulano que está sendo líder? É fulano que foi ungido? É fulano que agora é apóstolo? É fulano que agora é bispo? É fulano, ele não tem esse estudo? O outro que está preparado, fez pós-doutorado, pós não sei o quê. E aí você já sabe, é Deus. Ele faz como ele quer. É assim que ele é. Ele é soberano. Ele vai pelo coração. E porque ele faz como ele quer. Às vezes o coração nem está tanto essas belezas assim. Mas Deus vai, faz uma faxina no coração, trata aquele coração e prepara para o que ele quer. A gente não pode definir Deus, ele é Deus. A gente só tem que glorificar e que exaltar a ele. Você está vendo aqui em Gênesis, desde o primeiro capítulo até esse capítulo 48, já estamos finalizando o livro de Gênesis. Hoje nós finalizamos, né? Amanhã pela manhã, se Deus quiser. Hoje vai para o 49, amanhã estamos finalizando o livro de Gênesis, se Deus permitir. E você vê, desses dias todos que nós estamos estudando, quantas surpresas, quantas coisas que a gente, para entender, precisou saber que ele é soberano. Se não soubesse disso, não ia entender. Mas você sabe que ele faz como ele quer. E você olha, não está entendendo, mas entende a ele. Você não entende o que ele está fazendo, mas entende a ele. O que é que você entende? Ele, que ele é soberano. Você entende o quê? Que ele é onipotente, onipresente, onisciente. Você entende o quê? Que ele é o El Shaddai, que ele é o Todo-Poderoso. Você entende o quê? Que ele é o Jeová Jireh, o Jeová Nissi. Você tem que entender isso, que ele é o tudo. Ele é o princípio, é o fim, é o alfa, é o ômega. É aquele que era, que é e que há de vir. Você tem que entender isso. Só temos que entender que ele é isso. Ele é o grande eu sou, o todo-poderoso, e aí não precisa mais. Não tem que estar sabendo o que é que ele está fazendo. O que é que ele está fazendo?
não me interessa. Eu só sei que ele só faz o que é bom. Está escrito, toda boa dádiva, todo dom perfeito, vem do Pai das luzes, onde não há mudanças, nem sombra de variação. Então, basta entender isso. O que ele está fazendo é para o seu bem. O que ele está fazendo é para glorificar o nome dele. Só tem dois propósitos, glorificar o nome dele e fazer o seu bem. Ele já diz na sua palavra que os pensamentos que ele tem para nós são bons. Então não se preocupe. Se ele está indo lento, não se preocupe. É lento para você, porque para o Senhor 1000 dias é como 1000 anos é como um dia e um dia como 1000 anos. Então a contagem dele não é a nossa. Então está achando que está atrasado? Fique aí tranquila. Se humilhe diante dele, glorifique a ele e aguarde o tempo dele, porque o tempo dele não é contado do mesmo jeito do nosso. Importante é saber que nós precisamos a cada dia estar conhecendo o Senhor e não tem outra maneira que não seja meditando na sua palavra de dia e de noite. É isso que você está fazendo. Espero que você não somente nesse horário, mas aproveitar esse espaço de tempo maior que estamos tendo e dedicar-nos ao estudo da palavra. Porque a palavra é viva e eficaz. Ela é como um martelo que esmiuça a pedra. A palavra é como fogo. Se você está querendo avivamento, então estude a palavra. Mas não estou sentindo nada, não tem fogo nessa igreja, não tem fogo, porque você não pega a Bíblia para meditar. Se você meditar na Bíblia de dia e de noite, como Deus manda, como está escrito em Salmo 1, versículo 3, você vai encontrar logo o fogo de Deus. Você não vai achar que sua igreja está fria. A frieza está em você, porque se você se dedicar ao estudo da palavra, você vai virar uma tocha. Você vai incendiar tudo, você vai chegar pegando fogo, você vai entrar no tempo pegando fogo. Se você medita na palavra, você já sabe que a casa do Senhor é casa de oração, você já entra pegando fogo, seus joelhos já pedindo o chão. O seu joelho já pedindo o chão. E aí você vai, se joga lá. E aí daqui a pouco tem fogo. O fogo é orar, é buscar a Deus, o fogo é ler a palavra. Não é você ficar esperando que venha lá do altar, que venha lá do irmão que está perto de você. Não estou vendo fogo. Não tem fogo nesse lugar. É por isso que eu tenho que procurar algum lugar onde tenha fogo. Eu sento junto de uma irmã fria, o outro frio, o pastor frio. Quem está frio, na verdade, é você. Você tem que ir incendiando. Você tem que meditar na palavra. Se você estiver meditando na palavra, você incendeia, que você nem sabe como é que aconteceu isso. Meu Deus, eu estou pegando fogo. O que é? Lendo a palavra. Estou pegando fogo porque é meditando na palavra. Estou pegando fogo porque é estou orando dia e noite. É oração na madrugada, é oração no amanhecer, é oração. E aí eu estou pegando fogo. Entendeu? É assim, desse jeito. E sejamos assim, porque é dessa maneira que nós vamos alcançar uma velhice satisfatória, como está aqui a do Jacó. Com belas lembranças, lembrança das visitações de Deus, lembrança dos momentos que ele se humilhou diante de Deus, reconhecendo o seu Deus. São essas nossas lembranças. E quando estamos assim, chegamos à velhice pegando fogo, incendiados, avivados, como Jacó chegou. Ali próximo da morte, sem nenhum temor, tranquilo, determinando as bênçãos para os seus filhos, determinando as bênçãos para os seus netos, que já se transformaram filhos, o Efraim e o Manassés, que ele tomou para si, e tome-lhe bênçãos sobre a vida deles. É isso que está incendiado, certo? Você está querendo ficar incendiado? Então se prepare para ter um final desse jeito. Pode ser que seu início tenha sido péssimo. Pode ser que você deu muito trabalho como esses patriarcas aqui. Eles deram muito trabalho no início, mas é bom de se ver Jacó agora na sua velhice, diante dos seus descendentes, derramando as bênçãos do Senhor, sem nenhuma lamentação, simplesmente agradecendo a Deus por tudo que o Senhor fez na vida dele e deixando sobre a sua descendência um exemplo maravilhoso de um homem que diz igual a Paulo. Ele não tem escrito assim, mas eu sei que no seu coração tinha a mesma coisa. Combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Que seja assim na minha vida e na sua. Que esse capítulo 48 tenha mais incendiando a cada um de nós
E que à noite, no capítulo 49, lá no Instagram, continue esse fogo sobre as nossas vidas, que é a própria palavra. A palavra é que nem fogo. Aleluia, bendito seja o nome do Senhor. Beijo no coração. Amo vocês.